Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Igor e aqui na minha frente, na verdade, sei lá, do meu lado da minha frente, sempre ele, Daniel. Figueirinha, Daniel e Igor. Bom dia a todos e bom dia, Eduardo Barbosa. Vamos conversar com ele hoje. Bom dia, prazer estar com vocês aqui, Igor e Daniel. Du, primeiro, queria agradecer o seu sim para o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito, muito legal. O Diogo que indicou o seu nome para nós, igual eu disse, ele fez muito boas indicações a seu respeito, então a gente tem um monte de curiosidade. Ele falou muito bem da Broly, então eu vou querer saber algumas coisas do Eduardo, um pouco da empresa. A gente mescla, porque aqui, se eu posso dizer, são dois curiosos, muito curiosos mesmo, e a gente quer saber um monte de coisa da vida do convidado. Eu vou deixar você fazer as honras, Dani. Então vamos lá. No geral, a gente sempre gosta de entender da onde você veio e como começou. Então, se você quiser dar um geral da sua vida, ou qual é o seu sonho de criança, se realmente chegou onde queria, ou se não era o que você esperava para mais cedo, local de nascença, principais culturas, coisas assim. Show de bola, então. Primeiro que então somos três curiosos aqui, eu acho que o grande ponto, né, que eu sempre falo, sempre me perguntam, cara, por que inovação, né? E eu sempre digo, cara, inovação para mim tem um princípio que é intrínseco, que é a curiosidade. Eu sou, cara, não tem nada estabelecido, eu sempre quero descobrir o que tem de novo, e isso me levou à inovação. Mas depois a gente entra nesse ponto da inovação, falar um pouco sobre o Eduardo aqui. Bora lá. Então, eu comecei, vamos dizer assim, eu tenho um track record voltado para finanças, né? Quando eu cheguei aqui na Bronioli, o ponto que estava latente era trabalhar exatamente a parte financeira, né? Acho que hoje eu sou conselheiro de várias empresas e a gente vê que a grande dificuldade das empresas é a questão financeira, né? Então, quando tu pede lá um DRE, um DFC, como é que isso estabelece os indicadores financeiros, poucas trabalham com essas ferramentas, e são ferramentas bem importantes. Então, quando eu cheguei na Bronioli, eu vim para fazer um trabalho financeiro e né, com mais de 20 anos sendo executivo de finanças na RBS, que é um grande grupo de comunicação aqui do sul do Brasil, e fiz um trabalho, acho que em 6 meses, a gente fez toda uma remodelação financeira na Bronioli. Naquele período surgia, né, até então, já tinha surgido, né, mas mostrava as caras com mais força a Quinto Andar. E daí o presidente da empresa chegou para mim e disse assim, olha só, o trabalho no financeiro está sendo bem feito, está tudo bacana, mas tem uma tal de Quinto Andar aí que vem cara, vai mexer com o mercado. Como é que a gente trabalha isso? E eu disse, deixa comigo, né, deixa eu dar uma olhada nisso, sou curioso mesmo, vamos ver como é que a gente trabalha isso. E fui mergulhar nesse mundo da transformação digital, da inovação, entender as metodologias e, cara, desbravei o Brasil procurando centros de inovação. Fui no Nova Bra, fui no Cubo, cara, fui para a Singularity, MIT, fui visitando tudo isso para entender como é que se fazia essa tal de transformação digital. E um dos pontos que me fixou foi exatamente a CAT, aqui, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, eles estavam lançando um laboratório de inovação, né, de Open Innovation. E ali a gente se estabeleceu, colocou um laboratório e começou a se aproximar de startups. Então, acho que ali foi o pontapé inicial, né, para a gente começar essa jornada na Bronioli, e essa jornada que levou o Diogo aí a dar tantas boas referências de todo o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, mas foi efetivamente esse movimento que a gente fez nos últimos anos. Se tu me perguntar se eu tinha sonhado isso para mim lá com 4, 5, 8 anos, não, nunca. Eu acho que a gente vai amadurecendo e as coisas vão acontecendo, e quando tu olha para trás, tu consegue contar uma história bonita, mas quando tu tá lá atrás, tu não consegue olhar para frente e dizer, cara, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu acho que o grande ponto na minha vida, e eu acho que da maioria das pessoas do bem, a gente quer criar um impacto positivo, né? E como isso vai ser feito, a gente vai descobrir. E eu acho que hoje, quando a gente olha para trás, vai dizer, cara, tem bastante pontos de impacto positivo, mas tem muitos ainda para criar, né? Então, a jornada ainda é longa ainda para frente. Só uma pergunta, assim, de curiosidade mesmo. O que te fez ir para esse lado financeiro? Gostava de matemática na adolescência?
alguns desejos dos pais, alguma assim do tipo? Então, a gente tem uma questão quando a gente nasce, a gente vai se desenvolvendo, acho que todos nós passamos por isso, principalmente os homens, que tem uma questão cognitiva que as pessoas chegam e dizem assim, cara, tu é bom para matemática. E daí muitas vezes tu acredita nisso, né? Porque a gente não é bom, pelo menos eu não sou bom em português, né? Português não for. Então eu disse, cara, tu é bom em matemática. Tá bom, se tu é bom em matemática, o que tu vai fazer? Cara, eu vou fazer alguma coisa que tenha vínculo com matemática. Mas daí tu tá só absorvendo, não tem certeza se realmente tu é bom em matemática. E a partir dali eu setei toda a minha carreira olhando para a economia, né? Então, assim, me formei no segundo grau e falei, cara, quero fazer economia. Por quê? Acreditava que economia tinha matemática, né? Cheguei lá, cara, o que menos tinha era matemática em economia, né? Era teoria 90% do tempo. E eu disse assim, cara, como é que eu me aprofundo em matemática? E daí eu fui para a área de finanças. Daí eu disse, cara, vou mergulhar na área de finanças. Continuei economia, daí fiz um mestrado em economia que tinha muita matemática, daí sim, né? Mestrado, cara, era 90% matemática, né? Daí econometria, efetivamente na época eu estudei bastante, me apaixonei por econometria e segui nesse mercado, né? Daí sim, juntando toda a parte de estatística com finanças. E foi isso que me levou a apaixonar aí pelo mercado, pela parte de finanças. E aí, Du, o Dani te perguntou porque ele também é fissurado por economia, pela parte de finanças. Tenho certeza que foi por isso que ele perguntou por que você foi para essa área. Porque eu sou bom em matemática e horrível em português também. Eu Tô te sou, dizendo. e aqui acho que na conversa eu sou o ponto fora da curva, porque eu sou horrível em matemática, eu sou muito bom em português, na parte de artes, então que eu faço o que eu faço na empresa hoje. Verdade. A gente chama isso, Igor, de outlier, que é o cara o ponto fora da curva. Não sou assim também. Bem mediano. E você falou, não, se eu perguntasse com 4, 5, 8 anos se era isso que eu queria fazer, não era. E o que você fazer nessa época? Porque eu gosto muito de ouvir a parte da infância dos convidados, porque isso remete a muita coisa que a gente acaba se encontrando dentro do que a gente faz. A gente, pelo menos eu consigo, e eu acho que todo mundo, todos os convidados até hoje conseguem fazer algum paralelo em relação a que sonhava quando era pequeno, porque eu quis ser jogador de futebol, eu quis ser veterinário, eu quis várias coisas, mas eu sempre gostei muito de desenhar. Então, alguma coisa dessas que eu gostava muito de fazer, eu consigo fazer hoje na Imob, porque eu sou responsável pelo marketing, então eu estou muito ligado à parte artística da empresa, que é algo que sempre muito intrínseco em mim. Entendi. Então, Igor, cara, já que tu tava falando, e ao mesmo tempo que tu tava falando, eu tava tentando buscar na minha cabeça o que eu sonhava ser, né? E como eu te falei ali, quando eu olho para trás, eu não consigo conectar outra coisa, a não ser que naquela época realmente não tinha muito claro, e que eu fui sendo, vamos dizer assim, conduzido, né? Cara, pelas conversas que eu tinha com os amigos, com a família, né? E como eu me sacava em matemática, né? Sempre, cara, adorei matemática. Eu fui indo gradativamente para essa questão da economia. Claro que quando tu chega ali Cara, tem um período da vida que tu quer mudar o mundo, né? Eu não foi a idade, efetivamente, que eu queria mudar o mundo. E daí eu dizia, cara, um jeito de mudar o mundo é trabalhando em economia. Porque a economia, ela é abrangente, ela permeia todas as áreas, ela tem um impacto muito positivo, desde que bem conduzido. E eu acho que foi por isso que eu caminhei para a economia, tentando exatamente isso, né? Construir essa questão de como é que impactava o mundo. E ao longo da jornada eu fui vendo, cara, que era complicadíssimo impactar o mundo, né, a partir da economia, né? E fui buscando outras alternativas. Daí, sim, cara, vamos mudar um pedaço de cada vez. E daí foi onde eu caí em finanças e disse, cara, se eu ajudar cada uma das empresas a trabalhar essa questão financeira, cara, eu começo a gerar um impacto, né? Efetivamente, não na proporção que eu queria, né, que era uma escala global, mas, cara, um impacto gradativo, uma por uma, e eu vou, vamos dizer assim, cumprindo com a minha jornada aqui, com o meu desejo.
E é meio que não sei se ditado popular, acredito que não, provavelmente deve ser algum provérbio, alguma coisa nesse sentido, de que se você quer mudar o mundo, comece mudando as pessoas que você pode influenciar, né? Que é a sua família, os seus amigos, o local onde você trabalha, essas pessoas você pode influenciar diretamente. E aí, influenciando elas para o bom caminho, elas vão influenciar outras pessoas, que vão influenciar outras pessoas, que você vai gerar uma corrente do bem. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? O que você tava falando aí. Tem a ver, Igor, e tem a ver o seguinte: se tu pegar os princípios de uma startup, normalmente a gente começa testando os produtos os mais próximos, né? Validar se esse produto, se ele tem fit, se realmente ele está adequado, se tem engajamento, se ele resolve uma dor. E depois que efetivamente tu validou ele com os mais próximos, daí sim tu vai buscar tração e escala, né? Eu acho que isso se aplica a todas as frentes na vida. Perfeito. Dudu, e beleza, entendi. Finanças, economia, ajudar. Como é que você entrou na RBS? Porque assim, eu não sou do Sul, mas eu já ouvi falar 1 trilhão de vezes da RBS, é muito grande. Como é que foi essa jornada? E por que o mercado imobiliário? Por que você acabou caindo no mercado imobiliário? Como foi essa transição? Perfeito. Tô fazendo me lembrar de coisas aqui que fazia tempo que eu não parava para pensar, cara, mas vamos lá. Quando eu tava eu trabalhava como aprendiz de escritório na época e, e daí eu estava, vamos dizer assim, satisfeito com meu salário, tudo assim, e fui buscar outras alternativas. E a RBS era, cara, uma das maiores empresas, efetivamente, do Sul. Então, acho que como na idade que eu estava, acho que eu tinha 17, 18 anos, o sonho de todo profissional era entrar numa empresa. Naquela época era assim, né? Entrar numa empresa e se perpetuar nessa empresa e chegar nos escalões mais altos da empresa, né? Então, sempre quando eu passava na frente da RBS para eu ir trabalhar, eu dizia assim, cara, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Um dia eu vou ser executivo nessa empresa. Um dia eu vou ser executivo nessa empresa. Cara, um dia eu aprendi a abrir o jornal. Naquela época a gente lia jornal ainda, né? Hoje nem tem isso, mas... Cara, abriu o jornal, tá lá. Assistente de cobrança. Eu disse, cara, eu gosto de finanças, sou bom em matemática. Cara, deixa eu me candidatar. Me candidatei. Vamos tentar. Cara, eu disse, vai ser difícil, uma baita empresa, né, cara? Eu não vou conseguir. Aí fui para o processo seletivo. Cheguei lá, acho que tinha umas 30 pessoas na sala de espera para fazer o processo seletivo. Nossa. Cara, tu já começa apavorado já, né? Daí eu disse assim, cara, enquanto eu vou esperar aqui, deixa eu dar uma lida no jornal. Eu comecei a ler o jornal, gostava da parte financeira, e lá falava do ouro, né? Da valorização do ouro, não sei o quê. Eu olhava todos os indicadores financeiros. Enquanto eu estava esperando, eu estava lendo os indicadores financeiros. E os caras chamaram essas 30 pessoas e fizeram uma dinâmica de grupo. Naquela época, foi uma dinâmica. Hoje a gente nem faz mais dinâmica de grupo. Eles fizeram uma dinâmica. Daí pegaram e deram assim, cara, se tu tem tanto de valor, tu tem que convencer os teus demais colegas a investir esse valor numa única aplicação. E daí caiu para mim o quê? Ouro. Eu tinha que convencer todos os outros 29 a investir no ouro. Eu disse, cara, eu li esse negócio hoje de manhã. Eu lia todo dia. Beleza, começou, cada um falou. Eu sou um cara muito quieto, então eu sou sempre o último a falar. Daí, depois que todo mundo falou, eu disse assim, cara, pessoal, é muito boa todas as aplicações, esse aqui vai render tanto, esse aqui vai render tanto, esse aqui vai render tanto. Mas se vocês prestarem atenção, assim, o ouro vem crescendo a tanto, vem valorizando a tanto nos últimos meses, e ontem deu um salto. Eu acho que se olhando esses valores, a gente aplicar em ouro, daqui a pouco, em tantos meses, a gente tem tanto, que é 40% que é a melhor sugestão que foi dada aqui. Daí todo mundo me olhou e disse assim, tá bem, vamos investir em ouro. E daí, cara, eu disse, tá fechado, né? Beleza, você, cara, vamos embora. Acabou a dinâmica, os caras me chamaram. Cara, tá contratado, começa amanhã, semana que vem tu começa. E ali começou a minha jornada na RBS, né? Eu fiquei 20 anos lá e, cara, quando eu saí de lá, eu era executivo de finanças do grupo, ou seja, de todo o grupo RBS, né, geral, eu era executivo de finanças, cuidar toda a parte financeira. E daí começa a jornada imobiliária aqui, né? Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, eu já posso engatar aqui a jornada imobiliária. Pode, embora, à vontade. Vamos lá, então. A gente fica quietinho que adora escutar. Tá certo.
Então, assim, daí o que acontece? Saí dessa jornada da RBS, eu efetivamente morava em Porto Alegre, queria buscar outras alternativas. Eu já tinha trabalhado em Floripa, né, durante um período na RBS, mas em Floripa. E daí surgiu essa oportunidade na Bronioli, né? Uma amiga minha me indicou, porque a Bronioli precisava fazer, né, esse que a gente falava na época, esse turnaround financeiro. E eu vim conversar com o seu Marcelo, que era o presidente, falei com ele, e daí eu comecei, cara, temos isso, temos aquilo outro. Nenhuma das ferramentas financeiras estavam bem implementadas, ou 100% implementadas. E daí eu falei, cara, o desafio é enorme, é bacana, gostei do desafio. Hoje eu ganho tanto na RBS, eu viria para cá por tanto. E daí ele passou tá bom, vamos conversar, tem outras entrevistas, acho que passou uma semana, ele me ligou, cara, vem, porque a gente está precisando de ti. Eu saí da RBS efetivamente e fui encarar esse desafio no mercado imobiliário que eu não sabia nada. Eu só sabia que faziam bastante classificados na época, porque a gente cuidava lá na RBS da parte de classificados. Mas o restante todo era meio empírico, assim. E daí isso foi bom porque daí a gente chega com um modelo mental diferente, a gente desconstrói muitas coisas, a gente desmistifica muitas coisas, porque a gente tem a questão de que as pessoas dizem, o mercado imobiliário é diferente, o mercado de varejo é diferente. Cara, não é diferente, cara, é tudo igual, a gente só tem que estabelecer, fazer entendimento, aplicar as metodologias e, cara, buscar efetivamente a eficiência no curto prazo, né? Não deixando de olhar efetivamente médio e longo prazo, que normalmente são o que matam as empresas, né? Esse foco no curto prazo, não olha o médio e longo prazo. E daí eu comecei essa jornada na Bronioli, que efetivamente começa com uma jornada financeira e depois eu assumi a cadeira de CEO, e daí foi quando eu comecei a fazer todo o processo de transformação digital. Daí foi uma jornada bastante, vamos dizer assim, cara, prazerosa, né? A gente testou bastante coisas, mas a gente pode entrar um pouco mais nisso aí para frente, conforme vocês forem evoluindo. É aí que começa a entrar o assunto inovação ou um pouco mais para frente? É aí que começa a entrar o assunto inovação, Leonardo. É aí que entra o assunto Du, inovação. deixa eu só complementar a pergunta, porque eu queria traçar alguns paralelos para ficar mais fácil para a gente entender e para quem tá acompanhando, para quem vai acompanhar o nosso podcast também. Esse tempo, só tentar montar uma linha cronológica. 17 anos, queria trabalhar na RBS, aí passou pelo processo seletivo, você tinha quantos anos, mais ou menos? Naquela época eu tinha, cara, no máximo 18 anos, no máximo. Nossa, então foi muito próximo. E aí você ficou quanto tempo na RBS para se transformar num executivo? 20 anos eu fiquei na RBS. Cara, que massa. E eu tenho certeza que não foi por grana que você foi pro mercado imobiliário, porque um executivo numa empresa desse tamanho não ganha mal, com certeza. E aí, é assim, eu tô falando isso porque eu fico muito impressionado. Eu adoro, tipo, esse perfil empreendedor. Esse perfil meio louco mesmo, porque as coisas estão ok, estão tudo confortáveis. Cara, quer saber? Vou recomeçar em um lugar que eu não conheço nada e vou arriscar, e é isso que vai me movimentar. Ser movimentado pelo desafio. Você saiu da RBS para Bronioli sem conhecer o mercado imobiliário, você acabou de falar isso. Eu queria entender por quê? Foi o desafio mesmo que te levou para Bronioli? Falou, cara, não conheço nada, eu vou meter a cara e vou conhecer novas fontes, porque tem um amigo aqui, ó, que é igualzinho. O cara permeia vários. Ele sabe fazer tudo. O cara, ele que monta a nossa estrutura de fotografia, ele programa, ele já trabalhou, já fez ETEC, então já conhece animal. O cara tem, sei lá, ele tem 23 anos, parece um que tem 50. Você começa a conversar com ele, só que ele é meio Doidinho. quietão. Só que É a loucura e a curiosidade. eu queria entender como funciona isso, como É funcionou isso. isso para você. O que acontece durante todos os 20 anos da RBS, eu comecei como assistente de cobrança, né? Então eu fui mudando de cargo. Acho que a cada 2, 3 anos eu mudava de cargo. Quando eu cheguei executivo de finanças, cara, o próximo cargo era, cara, era a diretoria financeira ou o CEO, o CFO da empresa, né? E daí estava mais distante. E daí tu sabe que tu começa a entrar em toda a corporação, tu começa a entrar naquele mais do mesmo, né? Cara, mais do mesmo. Daí, e eu sou bem inquieto, né? Assim, como tu bem disse, né, Daniel, sabe, muito inquieto, cara, não dá. Se eu ficar mais de 3 anos fazendo a mesma coisa, cara, efetivamente eu fico muito desconfortável.
e eu preciso fazer coisas novas. E foi daí onde surgiu esse desafio na Bronioli, né? E como tu bem falaste no início, o santo bateu. Quando eu conversei a primeira vez com o seu Marcelo, que era o presidente na época, o santo bateu, e eu disse, cara, vai ser sensacional esse desafio, tinha bastante coisa para fazer. Então tinha a questão do buscar um desconforto no sentido de, cara, começar alguma coisa diferente, nova, mas não tão nova, né? Porque eu vinha para fazer exatamente aquilo que eu sabia fazer, que era finanças, né? Mas para eles aqui na Bronioli era uma transformação. Eu disse, cara, eu vou pegar o que eu sei e vou aplicar e vou transformar essa empresa. Cara, melhor dos mundos, né? E eu sabia que isso tinha uma data limite, porque em algum momento eu ia ficar de novo inquieto, né, cara? Cheguei no meu limite. Que foi o segundo passo depois, foi quando eu comecei efetivamente a mergulhar no mundo da inovação. Mas essa questão, efetivamente, que tu trouxe, Igor, é exatamente isso, cara, inquietude, curiosidade, inquietude, cara, não, assim, eu não me vi em toda a minha carreira sentado mais que 2, 3 anos na mesma cadeira, né, porque eu não conseguia, cara, chega uma hora que enche o saco e tu tem que fazer coisa nova. Cara, muito, muito legal isso. E aí foi quanto tempo para você conseguir implementar o básico que precisava ser feito, que você comentou, que tinha muito trabalho? Quanto tempo demorou para você falar, cara, pronto, agora a gente tem uma estrutura financeira organizada, a gente pode investir em coisas novas, por exemplo, essa parte de investimento em tecnologia. Quando é que você falou, cara, não, porque o que eu imagino, quando você chega num local novo, como consultor, que foi o que eles queriam que você fosse, você chega para arrumar o que está fora do lugar, e você não já chega pensando em trazer coisa nova. Primeiro você arruma o que já tem. E aí a hora que você fala, não, agora tá bom, vamos investir em coisas novas, porque a gente pode dar um passo maior do que o que a gente já deu até aqui. Como foi isso, Du? Então, como eu já tinha uma bagagem boa de finanças, eu acho que em 6 meses eu já tinha feito todos os ajustes de ferramentas que precisavam ser feitas. Né? Aham. Depois era dar continuidade para a gente continuar, vamos dizer assim, restabelecer caixa, fazer as questões de eficiência operacional. Então, em 6 meses eu já tinha conseguido colocar, vamos dizer, tudo dentro do que eu entendo como arcabouço de ferramentas financeiras, que é básico para uma empresa, cara, conseguir ter domínio, né, de que se ela está realmente entregando resultado e o que ela precisa fazer, né, para entregar mais resultado. E aí, depois disso, das ferramentas estabelecidas, com isso tudo funcionando, daí eu fui avançando exatamente nos demais projetos, né, entre eles o de inovação. E essa questão de inovação, investimento em tecnologia, né, naquela época a gente tinha pouca capacidade, né? E lembra que eu estava montando a área financeira, um ajuste financeiro, né? Então a gente tinha pouca capacidade de investimento. Eu disse, cara, como é que eu faço uma transformação digital com pouca capacidade de investimento? Naquela época ainda não se falava muito em inovação aberta, né? A gente ainda era muito tradicional, isso faz 5 anos. A gente falava em P&D, né? Áreas de P&D que consumiam uma grana muito pesada em tecnologia. Mas, cara, não tenho grana, vou ter que ser criativo. E aí fui buscar exatamente a parte de inovação aberta, né? Que foi onde eu fui para o InovaBra, para o Cubo, para a Startse, cara, para a CAT, onde a gente começou o nosso laboratório de inovação e a gente começou a se aproximar exatamente das startups, né? No primeiro momento entendendo como funcionava, no segundo momento levando as dores, né, para que elas pudessem nos ajudar a solucionar as dores do mercado imobiliário. No terceiro momento a gente começou a investir nas startups, né, mais early stage, investimentos pequenos, né, aquelas startups que a gente sabia que elas resolviam dores do mercado imobiliário. E depois a gente começou um movimento de venture builder, né, que daí a gente pega uma dor, a gente junta a equipe que vai tocar a solução e a gente fomenta essa startup, né? Então ela não existe no mercado, a gente constrói essa startup, que foi os últimos movimentos que a gente tem feito nos últimos anos aí. Em suma, esse movimento nos levou hoje a ter um investimento em 5 startups e mais 4 que a gente desenvolveu internamente. Hoje a gente está girando entre 9 startups entre investidas e construídas, vamos dizer assim, dentro da própria Bronioli. Caraca. Bastante soluções a serem implementadas, digamos assim. 9.
É muita Bas- coisa. Bastante, meu amigo. Ô, Du, e o que que te fez despertar para esse lado das startups? Eu entendo que a inovação uma inovação move a sua vida, né? Pela inquietude, por todas essas coisas. Mas aqui na nossa região, é porque a gente também mora no interior de São Paulo, uma cidade com 250 mil habitantes, é pequeno. Mas eu vejo que os empresários da nossa região, apesar de não terem muitas empresas, eles não investem muito nessa parte de startup. Então, o que que você diria para os benefícios de você investir numa startup ou de dicas de como escolher startup, se você tiver alguma coisa para deixar nesse sentido? Com certeza, Igor, com certeza. Então, assim, eu acho que assim, o grande desafio de qualquer empresa efetivamente, um dos principais são pessoas, né? Talentos. Então, é caro, né? Vamos dizer assim, caro no sentido assim, caro não é porque é um talento, né? Mas a gente, normalmente, a nossa capacidade de investimento em pessoas, ela tem uma certa limitação. Uhum. Então, esse é um grande desafio para qualquer empresa. Tá, daí quando tu olha para o lado, tu olha o seguinte, cara, o que que a gente tem numa startup? A gente tem um grupo de pessoas que normalmente são talentos, são empreendedores, são pessoas que vestem a camiseta e que têm o senso de dono. E essas pessoas, elas estão dispostas a resolver uma dor que está em linha com a tua dor como empresa e que internamente tu não consegue resolver. Porque normalmente dentro da empresa a gente fica 150% do tempo focado o quê? Cara, no processo, na melhoria, em resolver problema. A gente não está olhando a evolução do business, a evolução do negócio, um novo patamar dentro de um processo já estabelecido. Normalmente a gente até briga contra, né? Cara, não mexe nesse processo, porque se tu mexer vai dar problema. Ele está funcionando bem, né? Não Cara, mexe não que tá mexe nesse... quieto. Se Exato, tá não mexe ganhando, nesse não negócio. mexe. Então, assim, dentro da empresa, normalmente, tu tem uma cultura de, cara, tá status quo, tá estabelecido, não mexe muito, e tu tem uma capacidade limitada de investimento em talentos. E quando tu olha pro lado, cara, nas startups tu tem um grupo que normalmente é super talentoso, tem uma veia de empreendedorismo forte e que quer resolver aquela dor, quer muito resolver aquela dor. Só que às vezes eles não têm a condição financeira para fazer rodar toda a metodologia, fazer os testes, investir o que tem que investir. E daí o que acontece? Quando tu olha para o modelo de Open Innovation, tu não faz esse movimento sozinho, né? Tu tem outras corporações, outros investidores que também estão fomentando essa startup. Então, este movimento de investir em startup, para mim, é um movimento que traz eficiência no processo de transformação da empresa, efetivamente com vamos dizer assim, com um custo que é adequado para as empresas que não têm hoje capacidade de investir em P&D, assim, como grandes empresas fazem. E se efetivamente o empresário está preocupado com a perpetuidade da empresa, ele tem que olhar para a startup, ele tem que fazer investimentos em startup. Porque o que acontece hoje é o seguinte, a gente sabe que são ciclos, né? Tu tem um ciclo 1, onde teu produto entrega valor, captura valor com muita força, mas tu sabe que esse ciclo, mais ou menos, em algum tempo, ele vai se esvair. Né? A gente vê a curva S, né, de cada produto, né? A gente estuda muito isso, né, cara? Ele nasce, ele tem aquela pequena depressão, ele cresce e depois, cara, ele estabiliza. E se ele estabiliza, como é que eu continuo uma empresa que estabiliza? Eu tenho que trazer novos produtos. Como é que eu trago novos produtos? Cara, efetivamente, se eu tenho uma capacidade de investimento em P&D, cara, posso até fazer esse movimento, mas eu não posso fazer só esse movimento. Né? Eu também tenho que investir em inovação aberta. Mas se eu não tenho capacidade de investimento em P&D, cara, eu vou para inovação aberta. E, cara, quando a gente foi para inovação aberta, assim, a gente foi bastante... Foi um divisor de águas, efetivamente. Não só pela questão de ter várias soluções que as startups propõem para o nosso negócio, para o mercado imobiliário, mas também a transformação cultural que acontece gradativamente na empresa, né? Porque a gente vai conectando os gestores, as pessoas da empresa com os empreendedores. E daí tu começa a ter uma transformação da mentalidade interna da empresa que leva, efetivamente, a uma transformação cultural e que isso é imprescindível se a empresa quer fazer, né, quer inovar e quer fazer transformação digital. Uma dúvida que eu tive, eu não sei nem se você pode falar ou não, essas novas startups, tem como você dar uma palhinha do que cada uma é, o objetivo? Não sei se é segredo, mas se bem que é Então, aberto também. nada de segredo, Daniel. Então a gente tem a Divide, que hoje trabalha a parte de co-living, né? Então ela é uma startup que é especialista em co-living, então ela
por exemplo, uma das grandes dores que a Brunholi tinha era a gente tinha grandes imóveis, 3, 4, 5 quartos. Cara, para tu alugar um imóvel de 3, 4, 5 quartos é um quarto, né? Assim, é difícil, cara. Né? Então, o que acontece? Nasce a Divide, ela pega esses imóveis, ela reforma e ela bota ela para co-living. Então, a gente começou a resolver esse problema através da Divide. E quando a gente olhou o mercado, cara, esse problema está em todo o Brasil. Todas as imobiliárias têm esse mesmo problema. Então, a Divide está caminhando nessa solução e está buscando crescer no mercado, exatamente solucionando uma dor que é do mercado imobiliário, que é isso de grandes casas, prédios, efetivamente comerciais, que a gente sabe que o processo comercial, a questão comercial tá devagar depois da pandemia, né? Então, transformar prédios comerciais em co-living também, ela faz esse movimento. Então, isso tem ajudado bastante e ela tem crescido bastante. A gente tem a Refera, que cuida da parte de manutenção, né? Então, a Refera, dores do mercado imobiliário é a manutenção. Né? Pô, a imobiliária, cara, assim, é uma dificuldade, tu tem que ter uma área de manutenção, ou tu tem prestadores, como é que tu conecta, como é que faz gestão, e a gente não tem uma evolução desse processo do ponto de vista tecnológico. A Refera hoje, ela é focada em manutenção, ela tem um investimento pesadíssimo em tecnologia. Hoje de manhã até estava conversando com os guris, eles estão trabalhando toda uma modelagem de pricing, ou seja, eles não querem nem acionar mais o prestador, eles querem fazer toda a precificação interna e depois acionar o prestador que, né, ele faz o trabalho, o preço já está estabelecido e está resolvido. Então, um investimento pesado em tecnologia para resolver essa dor de manutenção. Daí a gente tem efetivamente a Locates. A Locates, ela trabalha o desenvolvimento imobiliário, tá? Que é o quê? A gente viu que o desenvolvimento imobiliário levava 6 meses no mínimo para fazer isso. Cara, encontra o terreno, vê o que cabe ali, desenvolve o projeto, faz a modelagem, a viabilidade financeira, busca investidor e, cara, começa a construção. 6 meses só para ter o projeto. A Locates faz isso se eu não me engano, vai estar fazendo em 3 dias todo o processo. Nossa. Então, enquanto o terreno, e faz tudo isso com técnica. Cara, muito rápido, muito rápido. Claro que tem toda uma evolução, tem todo um ajuste, mas já está fazendo isso. A gente tem também o NIA, que daí o NIA é o núcleo de inteligência artificial, ou seja, ele usa RPA, que é Robotic Process Automation, né, para automatizar os processos da imobiliária. Ele traz uma camada de inteligência artificial para poder ajudar na automação, e daí a gente levar as pessoas cada vez mais um patamar mais analítico. A gente tem a B-Home, efetivamente trabalha toda a questão de metaverso, né? Então, como é que a gente treina as pessoas, como é que a gente atende as pessoas, como é que a gente abre uma loja da Brunholi dentro do metaverso, a gente ainda está caminhando nessa questão. Cara, tem bastante coisa aqui. Depois a gente tem, depois da B-Home, tem a Houseful. A Houseful, ela soluciona uma dor que é de visitas e vistorias, né? Então, assim, por exemplo, normalmente a imobiliária, o cliente chega na imobiliária, tem que ir na imobiliária pegar a chave para visitar o imóvel. A Houseful já recebe, né, esse cliente no imóvel, apresenta o imóvel, são pessoas treinadas e elas fazem toda essa... É um host que a gente fala, né? E recebe a pessoa para apresentar o imóvel e faz toda essa apresentação. E, cara, ontem eu estava conversando com a Cognisite, que é outra startup conectada com a gente, que daí essa aqui distou um pouco da questão de mercado imobiliário, mas é voltada exatamente para... Ela trabalha com neurociência, né? Neuromodulação, ela trabalha com detecção de autismo, com detecção de depressão e como é que trata isso através de neuromodulação. Ontem eu estava discutindo com eles foram pensando assim, cara, mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Cara, lida com pessoas e está conectado indiretamente com o mercado imobiliário. Então, assim, uma passando de todas elas aqui, não sei se eu consigo passar todas, né, mas passei boa parte delas São aqui. muitas, né? Dá para entender, são bastante. Cara, e aí, Du, eu vou trazer um assunto de volta, porque eu queria que você desse algumas dicas também para pequenos empreendedores que estão começando, corretor que por enquanto é autônomo, pequenas imobiliárias, na parte de finanças, como gerir. Eu sei que é um processo extremamente complexo, mas dicas básicas que a maioria das pessoas não tem nem noção de onde começar para poder organizar as finanças da empresa. Se você puder. Com certeza, com certeza. Eu acho assim, o ponto básico que a gente precisa sempre ter, assim, a gente tem uma enormidade de softwares hoje de gestão financeira. Uma enormidade. Então, não existe mais justificativa para tu não fazer gestão financeira com eficiência.
Então, esse é o ponto básico, o primeiro ponto, assim, cara, encontre um software para que você faça todo o controle. E o que é todo o controle? Cara, todos os lançamentos da empresa. Todos os lançamentos da empresa têm que estar dentro desse software. E esse software ele tem que te entregar, daí vou para alguns pontos mais básicos, assim. Ele tem que te entregar toda a parte de DRE, ou seja, o resultado, o demonstrativo de resultado econômico, e também o DFC, que é o caixa, né? Então, tu tem que estar sempre olhando essas duas ferramentas que são básicas para que tu possa entender a saúde da tua empresa, ou se tu é um corretor, para entender a saúde, né, do teu trabalho em si, e como é que está o teu caixa em si. Porque o DRE antecipa muita coisa, então é no DRE que eu vou detectar se eu não estou deixando resultado, que eu vou ter um problema de caixa daqui 2, 3 meses. Então, são ferramentas complementares e que eu tenho que ter. Então, basicamente, o primeiro passo, quando eu começar uma empresa, que eu sou empreendedor, primeira coisa, cara, um software efetivamente de gestão financeira. Segundo, conseguir trabalhar tudo dentro desse software e ter essas duas ferramentas, que é o DRE e o DFC. E terceiro, cara, saber separar as coisas. E daí são premissas básicas, que é o seguinte: contas da empresa são contas da empresa, contas pessoais são contas pessoais. Então, não misture contas da empresa com contas pessoais, porque daí tu tem uma distorção de resultado e tu não consegue avaliar efetivamente se a tua empresa está sadia, se ela está crescendo ou se tem alguma outra anomalia. E a partir disso, tu consegue fazer projeções. E a partir disso, tu consegue fazer um forecast, né, que é uma extrapolação da tua projeção financeira para ver em que tempo efetivamente tu vai chegar nos teus objetivos e o que tu tem que desdobrar para chegar nesses objetivos. É aí que tu começa a dizer o seguinte: cara, eu quero chegar a R$1 milhão de faturamento. A minha média de faturamento mês é 70 mil. Cara, eu estou distante. Com o que eu faço hoje, eu não consigo chegar nisso. Eu vou ter que criar novos produtos, novas frentes. Eu vou ter que ampliar minha área de atuação, a minha abrangência. E a partir daí eu começo a fazer o ajuste fino para chegar nos meus objetivos financeiros. Então, aqui é um en passant, né, vamos dizer assim, de ferramentas básicas que a gente precisa ter, porque é aí que começa tudo. Porque lá na frente, quando tu olhar para trás e dizer, cara, tá tudo bem resolvido financeiramente, sim. Então, aqui eu estou apto a dar os próximos passos, né, vamos dizer assim, na evolução de novos produtos e novos serviços. Cara, tenho certeza que, chutando muito alto, 10% das empresas fazem isso. Assim, de empresas eu falo do ramo imobiliário. Com certeza deve ter muito mais empresas que cuidam da parte da saúde financeira, mas de fazer com todas essas prescrições que você disse aí, tenho certeza que pouquíssima gente faz. Aqui na nossa região, claro que a gente atende o Brasil inteiro, mas eu conheço vários microempreendedores, microempresários, que essas dicas com certeza vão ajudar eles a começar a ter um norte. A minha noiva tem um estúdio de fotografia e a gente tem essa dificuldade na gestão de finanças. Apesar do meu pai ser um executivo de finanças de uma grande empresa da região, ele dá algumas noções, mas na prática, cara, além de gerir a empresa, de gerir pessoas, de tirar as fotos, por ser uma microempresa, é muito difícil organizar a parte financeira. Só que tendo um software para ajudar na gestão, com certeza facilita. Você tem, assim, é óbvio que a gente não faz propaganda nem nada, mas como é um assunto importante, você tem algum sistema que você possa indicar? Assim, enfim, como você preferir. Então, assim, o que a gente normalmente usa nas startups, e daí um preço super adequado, é o Conta Azul, tá? Esse a gente tem usado nas startups, a gente consegue fazer um conteúdo bom, né? E daí a gente usa o Asas também nas startups para fazer toda a questão de emissão de boletos, o controle de recebimentos. Essas duas ferramentas se complementam, se bem utilizadas, cara, te dá todo o aparato que tu precisa, efetivamente, econômico, caixa, todas essas questões. Claro, ela não traz, por exemplo, como a gente aplica algumas vezes um forecast, ela não traz um stress test, né, que a gente aplica em caixa algumas vezes. Isso tu consegue fazer depois no Excel, né, porque a base efetivamente tu consegue extrair de dentro do Conta Azul, por exemplo. Então eu te diria assim, dentro das que a gente olhou, o Conta
Ponto Azul hoje é o custo-benefício que melhor se adequa. O que eu achei interessante é que no mercado imobiliário tem bastante corretores que não, essa questão financeira, eles não sequer têm o controle de guardar um dinheiro para reserva de emergência. Porque, exemplo, vendo o imóvel agora, aí eu passo, semanas, às vezes meses sem vender e eu não tenho nada guardado. É por isso que muitos surgem e muitos Vai vão. embora. Por causa da falta, literalmente, do controle financeiro para você conseguir se manter, né? Você ter ali uma reserva de emergência estabelecida. E eu acho que ter esse controle usando os softwares, ou mesmo caso você não queira pagar, fazer pelo menos um controle, nem que seja manual, é o ideal, né? Para você se manter em pé, a finanças tem que estar em dia, né? Exatamente. E daí tem um ponto, só complementando aqui, Igor e Daniel, que é eu participo também do Conselho Mudando o Jogo, tá? É um modelo de conselho colaborativo, vamos dizer assim, uma inovação nos modelos de conselho que a gente está implementando. E hoje a gente está com 70 empresas conectadas a esse conselho. Eu te diria o seguinte, 90% delas não têm efetivamente essa questão de controle financeiro. Chegam empresas, cara, que estão crescendo muito, empresas que o produto é super aderente, clientes comprando e não tem gestão financeira. Então, o primeiro trabalho normalmente que a gente faz é efetivamente implementar as ferramentas financeiras, porque se ela quer crescer com sustentabilidade, ela precisa ter essas ferramentas bem implementadas e ter previsibilidade, que é isso que tu está dizendo, né? Porque se eu vendo um mês sim, outro não, cara, eu sei que isso é um padrão. Então, eu consigo estabelecer uma previsibilidade dentro desse padrão. A partir do momento que eu estabeleço uma previsibilidade e eu quero mudar esse padrão, eu começo a implementar outras ações para mudar esse padrão. Então, eu não vou mais vender um mês sim, outro não, eu vou implementar outras ações porque eu quero vender todo mês. Depois que eu vendo todo mês e quero continuar melhorando o meu resultado como corretor, cara, o que mais que eu faço porque eu quero chegar naquele objetivo que é ter vamos ter uma receita de 1 milhão no ano. Então, as ferramentas financeiras vão ajudar muito nessa gestão e nessa previsibilidade também na tração, na melhora de performance desse corretor e dessa empresa. E essas ferramentas que você citou, qual o nível de complexidade para utilizar elas? Para, por exemplo, uma pessoa leiga, vamos supor, eu sou muito mais leigo que o Daniel em relação a finanças. Uma das dificuldades que eu vejo que a gente sofre lá no estúdio é porque nenhum de nós dois é bom com finança. E a gente tem medo de tentar estruturar essa parte e fazer, com perdão da palavra, cagada. Então, só se você puder, óbvio que você não vai conseguir dar uma noção de como a ferramenta funciona, mas no grau para pessoas normais, comuns, que não sejam boas na área de finanças, é uma ferramenta difícil, é ok? Não é nada difícil, o Daniel corrija se eu estiver errado, mas não é nada difícil, Igor. Tem princípios básicos que a gente tem que estar bem ciente, né? Que é, quando eu olho no DRE, eu estou falando em competência, né? Ou seja, quando eu efetivamente fechei aquele contrato e quando eu olho o caixa é quando eu recebo, né? São coisas totalmente diferentes e as pessoas muitas vezes misturam, né? Baliza pelo caixa. E então, assim, é importante ter as duas ferramentas, como eu falei, porque uma precede a outra no sentido de previsibilidade. Eu sei que se economicamente eu não estou bem, eu vou ter um problema de caixa ali na frente. Mas elas não são nada complexas, tá? Hoje tem vários cursos, cursos muito rápidos que tu faz, que tu consegue pegar a noção dessas ferramentas. Tem hoje DRE, DFC, tem Excel também, se a pessoa não quiser assinar um sistema, mas ela tem que ter disciplina de lançamento, né, para fazer esse acompanhamento. Então, assim, é muito mais, vamos dizer assim, uma crença de que existe uma complexidade, Sim. Né, do que efetivamente a complexidade em si. Perfeito, Du. Cara, você tem alguma pergunta, né? No momento não, de verdade. Du, Matei minhas curiosidades. então, cara, muito obrigado por todas as dicas. Eu acho que qualquer coisa que eu perguntar em relação a finanças vai ser encheção de linguiça, e a gente não quer fazer isso com você, óbvio. A gente já conversou, a gente sabe que sua rotina hoje está bem corrida. Então, eu queria só te agradecer por você ter vindo bater esse papo com a gente, por todas essas dicas, por conhecer um pouco dessa história. E igual você falou no começo antes da gente começar a gravar,
que boas pessoas se aproximam e a sua energia contagia, cara. Então eu quero muito continuar mantendo contato com você. Assim, a gente já desenvolveu uma amizade muito legal com o Diogo, então espero que a gente consiga continuar mantendo esse contato, que você participe outras vezes para a gente poder fazer algumas pesquisas de dúvida e tirar com um cara que entende só um pouquinho de finanças, que trabalhou pouco tempo com isso. Então, Du, brigadão. Deus abençoe a sua empresa, a sua vida, a sua família, todas as áreas da sua vida. E foi um prazer enorme conversar com você. Espero que você tenha gostado de conversar com a gente, tanto que eu gostei, tenho certeza que o Dani gostou também. É isso aí. Perfeito, Igor. Eu que agradeço a tio Daniel aí pelo convite. Eu acho que, cara, tanto é que eu olhei o horário agora, passou voando, né, cara? Eu achei assim, faz 10 minutos que a gente tá falando que nada, cara, já faz quase 50 minutos. De tão boa que foi a conversa. Então, assim, conta comigo. Eu acho que, como a gente bem falou ali, a energia é positiva e a gente, quando bate o olho, diz, cara, fechou, vamos embora. E eu quero muito poder estar próximo, colaborar. Cara, eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar no mundo, a gente poder, cara, ajudar as pessoas a acelerar o processo, a fazer os caminhos de uma maneira mais curta, né, para chegar mais rápido nos objetivos dela. Não é simples, somos seres humanos, né? Normalmente a gente tem toda uma trajetória para ser implementada, mas o nosso legado é esse, né? Poder contribuir para que as pessoas efetivamente cresçam e que elas cresçam de uma maneira mais rápida e eficiente do que a gente mesmo pôde crescer na nossa jornada. Perfeito. É isso, Du. Obrigadão. Novamente agradeço. Espero que você volte em outros podcasts para tirar mais dúvidas, até mesmo podcast que a gente fica pensando em trazer 2 convidados de áreas distintas. Com certeza você será um desses, Du. Mas são desses. E você que está assistindo, vou me despedir. Não gosto muito disso, mas seja bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.